Olá a todos, meu nome é Jorge, eu sou advogado aqui do Escritório de Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos continuar o assunto que foi tratado no vídeo anterior pelo Dr. Ivan, que são as mudanças trazidas pela Lei 14.195. O primeiro ponto que devemos ressaltar é a alteração do inciso 3º do artigo 191. Dizia o seguinte na redação anterior: suspende-se o prazo para execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Agora, com a nova redação da lei, fala que suspende a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Então agora não é só quando não possuir bens a serem penhorados, mas a simples não localização do executado já inicia a suspensão do processo de execução. Um outro ponto também que é importante a gente ressaltar é que houve a inclusão do parágrafo 6º do mesmo artigo, em que fala que a nulidade quanto ao procedimento de execução somente será conhecido caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo. Então, para essa alegação, existe a obrigatoriedade de demonstrar o efetivo prejuízo. Isso é uma inclusão no artigo e não uma nova redação. Isso foi uma novidade trazida pela lei. Outra alteração trazida pela lei é o termo inicial da prescrição da execução. Como é que acontecia antes do advento da lei? Era o seguinte: quando não possuía o executado bens penhoráveis, o processo ficaria suspenso por 1 ano e, após esse prazo de 1 ano, sem manifestação do exequente, iniciaria o prazo prescricional. Agora a redação é diferente. A redação da nova lei diz o seguinte: o termo inicial da prescrição será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Então, agora, a partir da ciência de que não foi localizado o devedor ou bens em seu nome para serem penhorados, inicia daí o prazo prescricional da execução. Esse prazo pode ser suspenso em até 1 ano, aquele prazo que nós falamos lá, o prazo de 1 ano, que era previsto na lei anterior, e depois ele é retomado, após esse 1 ano é o prazo máximo, ele é retomado o prazo prescricional. Outra alteração é a interrupção do prazo de prescrição. A lei traz agora o parágrafo 4A, que inclui como das hipóteses de interrupção desse prazo prescricional a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis. Ou seja, depois que ele é efetivamente localizado, que ele é intimado ou é localizado os seus bens, o processo retoma o seu trâmite normal e, naturalmente, a prescrição, o prazo prescricional é interrompido. Outra alteração que é pequena, mas bem significante processualmente falando, é a redação do artigo 191, parágrafo 5º, que ele inclui o seguinte: o juiz, depois de ouvidas as partes no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo. Esse termo, no curso do processo, foi incluído na lei e, apesar de ser pequena, é bem significante essa alteração, porque permite o juiz reconhecer a ocorrência da prescrição durante o processo sem chegar ao seu final, sem ser provocado pelas partes, sem ser arguído pela defesa. Ele pode perceber a ocorrência da prescrição, reconhecê-la de ofício e extinguir o processo, evitando um desgaste processual, toda a provocação do Estado, do prestação jurisdicional do Estado, um processo que, ao fim, não vai poder seguir, não vai ter aquela prestação efetiva do Estado. Então, existe agora essa possibilidade ao juiz reconhecer, no curso do processo, a prescrição da execução. E, por último, a alteração que cabe a gente ainda ressaltar é a aplicação das normas do artigo 523 do Código de Processo Civil, que nada mais é que o cumprimento de sentença. Ela inclui no parágrafo 7º que aplica-se o disposto desse artigo ao cumprimento de sentença de que trata o artigo 523 desse Código. Quer dizer o quê? No caso de condenação em quantia certa, existe o prazo de 15 dias acrescido de custas para o devedor quitar esse débito. Não ocorrendo o pagamento nesse prazo, é acrescido multa de 10% e honorários aos advogados.
Outro ponto que, no caso de pagamento nesse prazo, é excluída a multa e os honorários que incidem só sobre o restante. No caso, quando existe um valor incontroverso e um valor controverso, ele paga a parte da incontroverso, é incidido multa apenas sobre o que ainda é discutido em juízo. E por último, não efetuando tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação. Ou seja, no caso, quando ele não quita as obrigações dele, o juiz pode penhorar seus bens, bloquear valores em sua conta e tomar as medidas necessárias para satisfazer o crédito do exequente. Essas foram as principais mudanças quanto à questão de processos de execução trazidas por essa nova lei. E continue nos acompanhando, que nós vamos estar sempre trazendo as novidades do mundo jurídico e comentando as novas leis e tirando qualquer dúvida. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.